Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Juninho, eu faço História na Universidade Estadual de Londrina. Eu dou aula no CPV também, de História Geral. E o Josué me convidou para eu corrigir junto com vocês os exercícios do simulado do Foco Médio Y. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo lá no meu Instagram pessoal, é Marcelo K. Júnior, que eu vou ficar muito feliz de tentar te ajudar a responder essas dúvidas, beleza? Vamos então para a correção desse nosso simulado. Vamos começar, claro, pelo começo. A primeira questão de história do simulado é a questão de número 10. Lembrando que muitas vezes no vestibular da UEL, as questões vão ser interdisciplinares, ou seja, elas vão trabalhar várias matérias diferentes, vários conteúdos de matérias diferentes. Então, a gente vai ter uma questão de história, junto com alguma coisa de história da arte, ou de sociologia, ou de filosofia. A gente tem que ficar muito atento a isso. E por isso é importante estudar cada uma das matérias, e não só as matérias específicas ou alguma matéria em especial. Não, é importante estudar todas as matérias, porque essa é a característica do vestibular da UEL, beleza? Vamos então começar com essa questão número 10. Na maioria das vezes, as questões da UEL vão estar nesse formato. Essa é uma característica muito forte da UEL, com um texto grande, ou uma imagem, ou um gráfico, alguma coisa nesse sentido. E abaixo, 4 afirmativas para a gente identificar se as afirmativas são corretas ou são mentirosas. Antes da gente iniciar ela, vamos dar uma olhada para entender o que ela vai trabalhar. Essa questão número 10, a gente dando uma olhada aqui no enunciado, a gente vê que ela vai trabalhar a propriedade da terra no Brasil. Beleza, aí a gente já pode começar a puxar lá na nossa cabeça tudo que a gente lembra de propriedade da terra no Brasil. E tentando puxar, vamos ler o texto que a questão da UEL vai dar. A formação da propriedade da terra no Brasil teve uma peculiaridade. Constituiu-se fundamentalmente a partir do patrimônio público. Em outros termos, o monopólio da terra foi se formando num lento processo de passagem das terras chamadas devolutas para o domínio privado. E a Primeira República foi um dos momentos mais importantes deste processo. Outra característica básica do processo de formação da propriedade da terra no Brasil é a predominância da estrutura agrária do latifúndio. Beleza. Esse texto vai nos dar uma dica, vai fazer a gente relembrar o que a gente já sabe sobre a propriedade da terra no Brasil, e vamos então para as afirmativas. Vamos então tentar descobrir se a afirmativa é certa ou se a afirmativa está errada. A primeira afirmativa vai falar para a gente: o sistema de capitanias hereditárias que vigorou no Brasil colonial dava ao donatário o direito de posse sobre a terra que ficava sob sua administração e o direito de propriedade apenas a 10 léguas de terra dentro da mesma capitania. Perfeito, essa questão então sem erros, podemos assinalar que ela está certa. Vamos para a próxima afirmativa. O liberalismo que se expandiu no Brasil no início das lutas pela independência previa a emancipação dos escravos e a transformação dos latifúndios em médias e pequenas propriedades, acessíveis a todos os cidadãos, sem distinção de raça ou condição civil. Realmente, o liberalismo se expandiu lá no início das lutas pela independência. Porém, esse liberalismo não queria uma emancipação dos escravos, não queria transformar os latifúndios em médias e pequenas propriedades, fazer uma espécie de reforma agrária. Não. O liberalismo, quem pregava esse liberalismo, que eram os grandes senhores, as pessoas que tinham muito dinheiro, queriam continuar tendo muito dinheiro, queriam continuar tendo as terras, porque dinheiro no Brasil era sinônimo de terra. Então as pessoas queriam continuar concentrando todas essas terras, todo esse poder. Essa questão a gente pode assinalar então como errada. Com essas duas afirmativas, a gente resolveu metade da questão, a gente já pode excluir duas letras lá de baixo na resposta final. A gente pode excluir a letra D, que afirma que a alternativa 1 está errada, e a gente pode excluir a letra E, que afirma que a 2 está certa. Vamos então para a letra 3, seguindo nossa questão. A Lei das Terras consolidou o domínio do latifúndio no Brasil e determinou também que os pretendentes a proprietários tinham que comprar suas terras do Estado ou de particular que as tivesse por titulário. Essa está certinha também. Essa, na verdade, a resposta está naquele texto que a gente viu na outra página, que vai estar no enunciado da questão. Então, a afirmativa 3 está certa. Nisso, a gente exclui a letra B e resta ou a A ou a C. Vamos então resolver essa afirmativa 4 e ver se ela está certa. As terras tradicionalmente ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, anteriormente conhecidas como terras de negro, têm recebido reconhecimento legal para a permanência de seus ocupantes, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988.
essa está certa também. Essa não vai dar dica lá no enunciado, mas se a gente conhecer um pouco sobre a Constituição de 88, sobre como funcionam essas propriedades de terra no Brasil, a gente vai afirmar que ela está certa. A 4, então, está correta e a gente pode assinalar a alternativa C. Vamos então para a próxima questão, a questão de número 12. A gente dando uma olhada assim por cima, o estilo dela é o mesmo da outra questão, da questão número 10, e a gente vê que a questão vai trabalhar o conceito de Estado. Olhando por cima, a gente vai ter Estado moderno, Estado monárquico, sobre o período democrático no Brasil. Já sabendo o que ela vai trabalhar, vamos ver o que ela dá para a gente. Vamos ler aquele primeiro texto. O conceito de Estado, dicionarizado por Aurélio Buarque de Holanda, assim está expresso: nação politicamente organizada, organismo político-administrativo que, como nação soberana ou divisão territorial, ocupa um território determinado. É dirigido por governo próprio e se constitui pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecida. Bom, a questão vai dar a definição de Estado para Aurélio Buarque de Holanda. Beleza. Vamos então ver o enunciado, vamos então ver as afirmativas e adivinhar com o nosso conhecimento se elas estão certas ou se estão erradas. A afirmativa número 1 vai dizer: o Estado moderno tem incorporado funções de grande complexidade, estabelecendo em sua relação com a sociedade civil 3 planos interdependentes: o Estado de Direito, o Estado político e o Estado socioeconômico, que dificilmente se desenvolvem equilibradamente, em função de variações históricas e geográficas. Essa questão número 1, então, afirmando sobre o Estado moderno e dizendo que o Estado moderno vai ter 3 planos interdependentes: Estado de Direito, Estado político, Estado econômico. Essa afirmativa está perfeita. Podemos, então, dar o certo nela. Ela está sem erros. Vamos para a afirmativa número 2. O Estado monárquico brasileiro, estabelecido no momento da instalação da corte portuguesa no país, já está errado aí, tinha estrutura unitária, porque o poder era transmitido hereditariamente. Por que está errado? Esse Estado monárquico brasileiro, o Brasil só vai se tornar uma monarquia brasileira mesmo, o Império do Brasil só vai acontecer lá com a independência, em 1822, e não com a vinda da família real em 1808. Com a vinda da família real, a gente tem uma interiorização da metrópole. A capital vai para a colônia, mas o Brasil continua sendo Portugal, continua sendo coroa portuguesa, e a gente só vai ter um Estado monárquico brasileiro com a independência em 1822. Essa afirmativa está, então, errada. Vamos para a afirmativa 3. O autoritarismo marcou o início da história da República Brasileira e o período pós-Revolução de 1930, visto que foram registrados, em ambos os casos, a dissolução do Congresso Nacional e o uso de atos de exceção para governar o país. Correto. Essa questão também está perfeita. Vocês percebem que aquele texto lá do começo da questão não vai ajudar a gente a responder as questões, vai ser o nosso conhecimento. Mas com o nosso conhecimento, a gente pode perceber que tanto o início da República quanto o pós-Revolução de 30 ali, da ditadura Vargas, vão ser períodos de autoritarismo. Essa questão então está certa. A gente então já pode dar uma olhada e a 1 e a 3 estão corretas, a 2 está errada. Então, só sobrou para a gente a alternativa E. Todas as outras estão erradas. A gente então já poderia assinalar e ir para a próxima questão. Vamos dar uma lida nessa alternativa 4 para ter certeza que a gente está no caminho certo. O período democrático vivido no Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial tem como marco contraditório a dependência de sua política externa aos interesses estadunidenses. Certinho também. A gente vai ver que os Estados Unidos vai começar a intervir em vários países na América Latina, inclusive no Brasil vai ser assim. Essa questão então está certa, podemos assinalar que ela está certa, e a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão, a questão de número 13. Essa questão vai ser parecida com as outras duas, e parecida com a maioria das questões da prova da UEL. A gente pode perceber que ela vai trabalhar o século XX, lá no início do século XX, finalzinho do século XIX. Então a gente já tem na nossa cabeça o que a questão vai pedir. Vamos então ler o texto que ela dá para a gente. A Exposição Universal de Paris, em 1900, comprovava o triunfo da ciência e a soberania da máquina. A luz venceu o limite da noite e instaurou as 24 horas como o novo tempo da cidade. A arte se afastava do mundo burguês à procura de uma nova clientela. Era preciso tornar-se autêntica, autárquica, pura. A busca dessa pureza motivou os artistas do século XX a uma procura incessante, cujo resultado se comprova na produção de obras que deram corpo a uma notável revolução cultural.
Beleza. Vai falar então de revoluções artísticas do século XX. É uma questão onde a gente tem um pouco de história e tem um pouco de história da arte. Então é importante a gente ter o conhecimento de história e história da arte. A gente tem que ficar muito esperto nisso. O enunciado vai falar, tendo o texto acima como referência inicial, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. Afirmativa 1. Disputas interimperialistas, ao lado de outras questões igualmente explosivas, foram fatores essenciais da eclosão de constantes crises, inclusive as que levaram a confrontos armados na passagem do século XIX ao XX, preparando o terreno para a Grande Guerra de 1914. Quando a gente fala ali de final do século XIX, início do século XX, a gente está falando de imperialismo. Imperialismo que realmente vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Essa questão está certinha. Podemos então colocar o certo nela. Vamos para a afirmativa 2. A segunda etapa da Revolução Industrial, iniciada em meados do século XIX, caracterizou-se, entre outros aspectos, pela crescente aproximação entre ciência e sistema produtivo, o que foi decisivo para o avanço tecnológico propulsor da economia mundial contemporânea. Certinho também, a gente tem a Revolução Industrial. Com essa Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, a gente tem a necessidade de mais matéria-prima, mas também a necessidade de mercado. A gente precisa agora de pessoas que comprem esses produtos manufaturados. E agora, muito mais produtos manufaturados do que na primeira Revolução Industrial. Essa afirmativa, então, também está certa. Podemos marcar que ela está certa. Vamos para a afirmativa 3. A moderna industrialização causou grande impacto no campo cultural, mas teve pouca relevância sociológica ao longo do século XIX. Como comprova, por exemplo, o silêncio das igrejas cristãs ante os graves problemas sociais então surgidos. Essa questão também é contraditória, né? Porque se vai haver graves problemas sociais, então, de certa forma, vai ter uma relevância sociológica. E essa moderna industrialização, se tem grande impacto no campo cultural, como que não vai ter grande relevância sociológica? Essa questão, então, vai estar errada. A gente pode riscar ela e pode desconsiderar. Com isso, a gente pode dar uma olhada e a gente já achou qual é a alternativa correta. Ó. A afirmativa 1 e 2 estão certas e a 3 está errada. Com isso, a gente elimina a letra A, a letra B, a letra C e a letra E. Só falta a letra D. A gente pode, então, assinalar a letra D e ir para a próxima questão. Claro, antes da gente ir para a próxima questão, vamos dar uma lida nessa afirmativa 4 para a gente ter certeza que ela está certa. No contexto histórico do século XIX, quando muito do ideário iluminista conseguiu materializar-se, surgiu a primeira escola científica do pensamento sociológico, o positivismo, integrada à afirmação da racionalidade tanto nas ciências naturais quanto do método por elas empregado. Perfeito! Essa afirmativa explica muito bem, de forma muito resumida, claro, o que é o positivismo. Podemos então marcar que ela está certa e a gente confirma que a alternativa correta é a letra D. Podemos, então, marcar a letra D e ir para a próxima questão. A questão de número 16. A questão de número 16, se a gente der uma olhada nela, ela vai falar sobre o Renascimento. E ela é uma questão mais simples. É uma questão onde tem 5 afirmativas, a gente tem que achar qual dessas afirmativas é a correta. Vamos indo, então, afirmativa por afirmativa, para a gente tentar descobrir com o nosso conhecimento se ela está certa ou está errada. Vamos primeiro ler o enunciado. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se na Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar. Vamos lá, letra A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Tudo errado, gente. Renascentismo, a gente tem que lembrar que eles querem trazer de volta aquela cultura greco-romana. E eles querem quebrar com essa tradição medieval. Eles não querem trazer a tradição medieval de volta. Eles querem romper com a tradição medieval. Essa, então, já está errada. Vamos para B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo. Essa é a mesma coisa. Está falando que os intelectuais renascentistas querem trazer de volta os ideais medievais, querem trazer de volta dogmas do catolicismo. Não. O renascentismo vai romper com isso. Mais uma errada, então. Vamos para C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. A gente viu que, na verdade, nesse momento, a gente vai ter a formação das monarquias absolutas.
E essa formação vai se dar muito por conta desse sentimento de identidade nacional e cultural. Essa questão, então, também vai estar como um todo errada. Vamos para a letra D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse. Está errada também. O humanismo vai romper com esse teocentrismo. Mais uma errada, então. A gente já sabe que a última é a certa, mas vamos ler ela. Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, correto? No método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Perfeita essa afirmação. E a gente pode, então, assinalar essa letra E como a alternativa correta da questão de número 16. Bom, gente, essa foi, então, a correção das questões de história lá do simulado do Foco Médio UAI. Quero agradecer ao Josué por essa oportunidade de estar aqui. Falar que eu estou à disposição de vocês, gente. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem lá no Instagram, MarceloKJR, que eu vou dar o máximo para tentar responder para vocês, beleza? Um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.